Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do Blog História Digital, e na aula de hoje você vai entender o que foi a Constituição de 1934. Tá? O Brasil teve uma porrada de constituições. A Constituição de 1934, para vocês terem uma ideia, é a terceira Constituição que o Brasil teve e a segunda da República. Então, a primeira foi a Constituição de 1824, que foi a Constituição Imperial. Depois nós temos a primeira Constituição Republicana, que é de 1891, 2 anos depois de ser proclamada a República pelos militares. E em 1934 nós temos a segunda Constituição Republicana e a terceira da história do Brasil. Depois o Brasil vai ter mais algumas outras constituições, até a última, que é a que está em vigor atualmente, que é a de 1988. Galera, uma Constituição é um conjunto de leis que articulam a forma, organizam a maneira como o Brasil vai, ou que um país, né? Porque a Constituição é uma coisa que tem em vários países, né? Então, um conjunto de leis que organiza a economia, a sociedade, a política, o trabalho de um determinado país. Também é chamado de Carta Magna, a lei máxima de um país. Inclusive, as constituições elas têm cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que não podem ser modificadas por ninguém. São a base, a estrutura política de uma nação. Tá certo? Então, a Constituição de 1934, ela foi promulgada, quando a gente fala em Constituição, a gente fala em promulgação, né? Quando ela passa a vigorar, quando ela passa a funcionar. Ela foi promulgada em julho de 1934, a partir da eleição de uma Assembleia Constituinte, durante o governo de quem? Olha aí. Durante o governo do... Durante o governo do... legal. Getúlio Dornelles eu vou pular, né? Getúlio Vargas. Então, aliás, está articulado dentro da era Vargas, que vai de 1930 até 1945. Tá certo? Eu fiz um mapeamento em termos de vestibular, para aqueles que se interessam por vestibular, eu fiz um mapeamento de 45 questões no Brasil relacionadas à Constituição de 1934. Tá certo? Então, é um assunto muito cobrado em termos de vestibular, concurso, Enem e por aí vai. Bom, então o que nós temos aqui? Eu selecionei para vocês, porque é fácil dizer assim, a Constituição de 1934, muitos professores utilizam essa didática, né? A Constituição de 1934 estabeleceu os seguintes itens. E vai enumerando. Só que não, eu peguei o texto da Constituição na íntegra e estou colocando aqui para vocês. Tá? Então acho que fica até melhor para a gente entender alguns detalhes, né? Então aqui nós temos os artigos, eu acho que aqui a gente chama de inciso, tá? Eu não sou doutor em direito, não tenho conhecimento jurídico suficiente, mas se eu não me engano é assim que funciona, é assim que funciona a denominação. Então vamos começar aqui pelo artigo 2º. Todos os poderes emanam do povo, já vou até circular aqui, vou sublinhar aqui, emanam do povo, em nome do povo são exercidos. Olha que lindo, né? Como é linda essa palavra, o poder emana do povo. Na teoria, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, já dizia Caetano Veloso. Mas, na prática, a gente sabe que as coisas não são assim. Né? E não vamos esquecer que o Getúlio Vargas assumiu o poder a partir de 1930 através de um golpe de Estado. Então, o poder não emanou diretamente do povo. Então, quer dizer, né? Assim, tudo que é teórico na política é lindo, mas na prática, às vezes, a gente vê que as coisas nem sempre são assim. Vamos em frente. Artigo 52. O período presidencial durará um quadriênio. Ou seja, 4 anos, não podendo o presidente da República ser reeleito, senão 4 anos depois de cessada a sua função. Aqui falava em reeleição. A reeleição na Constituição de 1988 ela desaparece e depois ela vai ser articulada novamente pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que se reelege lá em 1998. Né? Inciso 1º do artigo 52. A eleição presidencial far-se-á em todo o território brasileiro por sufrágio, voto. Tá, galera? Sufrágio é a mesma coisa que voto. Voto universal, todos podem votar. A Constituição de 1891 ela colocava uma limitação, né? Sacerdotes não podiam votar, analfabetos não podiam votar, padres são sacerdotes, desculpa. Militares não podiam votar, mulheres não podiam votar. Então aqui a gente vai ver uma mudança. O voto é universal, apesar que não fala em mulher aqui diretamente. Ele vai ser direto, ou seja, o povo vota direto no presidente, mas
Vale lembrar que Getúlio não foi eleito diretamente pelo povo, não foi o povo que elegeu o senhor Getúlio Dornelles Vargas até 1951. Só no segundo período como presidente que ele foi eleito diretamente pelo povo, até então não. O voto será secreto. Opa, isso aqui é um avanço em relação à Constituição de 1891, que dizia que o voto era não secreto, por isso que tinha lá o chamado de voto de cabresto, lá na República Velha, República Oligárquica, etc., e será eleito por maioria dos votos. Tudo bem, até aí a gente já sabe. Né? Artigo 109, vamos em frente porque a gente não vamos enrolar muito aqui. O alistamento e o voto são obrigatórios para homens e para mulheres. Então o que nós temos aqui, turma? Nós temos uma novidade. Ó. O voto, tá feio a letra, mas dá para entender. Dá para entender. Voto feminino. Quando estas exerçam função pública remunerada. Aqui eu não vou me deter aqui na parte do alistamento, mas o voto feminino foi uma novidade. Né? Que o voto feminino, não vamos esquecer, que começou a partir do movimento das sufragistas, que foi um movimento sociais femininos, que ocorreram na Europa, Estados Unidos, e em 1934 chegou no Brasil essa novidade na Constituinte. Artigo 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, subsistência, segurança individual e à propriedade. Então, o que nós temos aqui? Uma versão dos chamados direitos naturais. E quem foi o filósofo? Eu fiz uma videoaula sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a gente viu que boa parte da declaração é baseada nas ideias desse camaradinho aqui, John Locke. Ela está meio feio aqui porque a maneira de escrever não fica tão legal quanto a outros perfis que eu utilizo, tá, gente? Mas aqui dá para entender, né? Bom, dentro do artigo 113, 1. Acho que aqui é parágrafo. 1. Todos são iguais todos são iguais, né? Ah, doutor. Iguais perante a lei, né? A banda Engenheiros do Havaí tem uma música, por sinal, do Rio Grande do Sul, que foi o mesmo estado da onde nasceu o Getúlio Vargas, né? E a banda Engenheiros do Havaí tem a música Ninguém é igual a ninguém. E o refrão diz assim, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Né? Então, na teoria é lindo, mas na prática as coisas não são bem assim. Não haverá privilégios nem distinções por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias políticas. Gente, o próprio Getúlio Vargas não respeitou essa parte da Constituição, né? Principalmente a partir do Estado Novo, que foi caracterizado como uma ditadura implantada em 1937, em vigor a partir de 1938. Falaremos do Estado Novo mais adiante. Artigo 120. Os sindicatos e as associações profissionais serão reconhecidos de conformidade com a lei. Agora aqui, ó, cita o papel dos sindicatos, porém, estes sindicatos, gente, eles estarão atrelados ao governo. Tá certo? Os sindicatos, eles existiam no período Vargas, mas eram atrelados ao governo. Então, se por um lado, a gente vai ver no artigo 121, Getúlio Vargas concedeu uma série de leis que favoreceram os trabalhadores, isso já era previsto quando ele se candidatou à presidência contra Júlio Prestes, tendo como seu vice-presidente João Pessoa. Vocês podem ver isso na videoaula sobre a Revolução de 1930. Vocês vão ver que ele já falava, não, nós temos que ter um governo mais ligado aos anseios da sociedade, ao trabalhador brasileiro. E tal, né? Depois Getúlio vai se chamar de pai dos pobres por causa disso. Mas vamos em frente, vocês vão entender melhor isso aqui. A lei, artigo 121, a lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições de trabalho na cidade e no campo. O Brasil já não era mais um país essencialmente ou totalmente agrícola. A partir de Getúlio Vargas, a partir da Revolução de 1930, o golpe de 1930, nós teremos a industrialização, né? uma maior urbanização também decorrente disso. Tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do país. Aqui nós temos um avanço, galera, que realmente é um avanço de peso. Tá? Assim como o voto feminino, assim como o voto secreto,
que foi os direitos dos trabalhadores. Olha só o que diz o inciso, ou parágrafo primeiro. A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, as ideias, né? Além de outros que colimem melhorar as condições do trabalhador. Colimem significa visam melhorar as condições do trabalhador. Eu creio que o sinônimo seja esse. Letra A. Proibição de diferença de salário para o mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Poxa, gente, a gente fala até hoje de diferenças salariais entre homens e mulheres no mesmo cargo profissional. E a Constituição de 1934, poxa, olha quanto tempo faz. Já tratava dessa, já citava essa condição. Se era obedecido, provavelmente não, porque a gente sabe que esses problemas permanecem até hoje. Né? Letra B, salário mínimo. Então, o salário mínimo foi proposto na Constituição do Getúlio, de 1934. Capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, as necessidades normais do trabalhador. O que seriam necessidades normais? As necessidades básicas do trabalhador? Quais necessidades básicas seriam essas, né? A letra C, trabalho diário não excedente de 8 horas. A galera do pré-vestibular também cita isso, né? Jornada de 8 horas. Diárias, reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos em lei. Letra D, proibição de trabalho a menores de 14 anos. De trabalho noturno a menores de 16, em indústrias insalubres, ou seja, quando as condições de trabalho não eram satisfatórias para o trabalhador, e menores de 18 anos e as mulheres. Né? Se a gente lembrar, quando a gente estuda lá a Revolução Industrial, isso até é uma praxe, né? Isso é muito discutido aí no contexto desse conteúdo, que se fala trabalho infantil, trabalho feminino, né? Uma exploração do trabalho infantil e feminino. Então está relacionado aí com a letra D. Ó. Letra E, repouso hebdomadário. Ah, agora vocês gostaram da palavra. Né? O que significa isso? Repouso semanal remunerado. Apesar de estar colocando aqui de preferência aos domingos. Né? Férias anuais. Então aqui a gente tem repouso semanal, férias anuais remuneradas. E indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa. Tá certo, galera? Então, a ideia aqui é tratar para vocês aquilo que geralmente professores de ensino médio, educação básica e pré-vestibular vão dizer. Eles vão situar, vão colocar enumeradamente quais são os principais pontos da Constituição de 1934. Eu preferi pegar um trecho da Constituição e trazer aqui para vocês para a gente discutir ponto por ponto. Então, quais são os pontos principais que a gente tem? O voto secreto, o voto universal, o voto feminino, algumas coisas como a questão dos direitos iguais, que na teoria é muito lindo, na prática a gente vê que não funciona muito bem. A questão da existência dos sindicatos, mas eles serão atrelados ao governo, e os direitos dos trabalhadores, como salário mínimo, jornada de 8 horas, férias anuais remuneradas, o repouso semanal, também previsto pela Constituição. Ou seja, foi uma Constituição que realmente trouxe alguns avanços, princípios sociais, especialmente para as mulheres e para os trabalhadores. Beleza, galera? É isso aí, valeu. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo. Até a próxima. Valeu!